Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Sentem-se, por favor. Os textos escolhidos pela Igreja para a liturgia de hoje não podiam ser mais expressivos porque, tomados de épocas diferentes, nós temos uma leitura de Isaías, nós temos um salmo de Davi, nós temos uma carta de São Paulo e, naturalmente, nós temos o relato do Evangelho. São, portanto, 4 épocas históricas diferentes, mas que mostram justamente a linha de continuidade do plano de Deus. E como Deus, os grandes acontecimentos são sempre marcados por profecias, por indicações a respeito do futuro, preparando as almas para os grandes acontecimentos que vêm. E à medida em que isto acontece, Deus também não deixa a humanidade na escuridão. Deus manda homens capazes de interpretar o tempo presente, como aconteceu na época de Nosso Senhor, como aconteceu com os anjos mesmos, que falando aos pastores explicaram as Escrituras e lhes avisaram que Jesus acabava de nascer. E assim por diante. E até hoje nós temos os apóstolos, os sucessores dos apóstolos, ou nós temos missionários e pessoas que continuam transmitindo a palavra de Deus e, sobretudo, aplicando, mostrando como se dá o cumprimento do plano de Deus no momento atual. E nós temos, portanto, nesta conjugação de textos, uma amostra, uma demonstração, mais do que uma amostra, uma demonstração do poder de Deus, de prometer algo e de realizar depois aquilo que Ele prometeu. No caso concreto de hoje, nós temos, a liturgia focaliza mais especialmente os magos, mais que os outros 2 acontecimentos que nós comentávamos no início desta missa. Nós vamos nos centrar, portanto, sobre a figura desses reis magos, que, segundo as Escrituras, são reis de povos muito distantes, que tinham o aviso, tinham a notícia, a profecia, de que viria um sinal que lhes indicaria o caminho que deveriam seguir para poder encontrar ao Rei das Nações que viria a nascer. Não sabiam em que lugar, não sabiam quem era, não sabiam como seria, apenas tinham este dado. Vem em determinado momento um sinal e este sinal é preciso seguir. E é muito curioso que já aqui nós podemos aplicar a liturgia, porque nós temos no primeiro versículo da primeira leitura, Isaías, que nos diz: levanta-te, acende as luzes de Jerusalém, porque chegou a tua luz. E é muito curioso isto, porque já é um anúncio, né, lá nos tempos tão recuados de Isaías, avisando Jerusalém, que é para eles que vem, que virá a luz virá até eles, mas que para isso eles precisavam estar preparados. Muito curioso notar que aqui o profeta Isaías diz a Jerusalém para levantar-se. É preciso levantar-se. O que significa esse levantar-se? E depois, acende as luzes. Mas parece uma contradição, porque ele manda Jerusalém acender as luzes, porque chegou a tua luz. Pois se a luz está acesa, para que eu preciso de uma outra luz? Se já chegou a luz, para que acender a minha luz? Mas é que são 2 luzes diferentes. A luz que é enviada a Jerusalém, esta luz que é Nosso Senhor Jesus Cristo, uma luz mística, portanto, uma luz simbólica, esta luz é a salvação enviada a todos os povos. São Paulo, na segunda leitura, vai insistir muito sobre o fato de que esta salvação é destinada a todos. Todos são chamados à salvação. Se eu pessoalmente me aproveito desta salvação, é uma outra questão. Eu preciso abrir a minha alma para essa salvação. Mas que essa salvação é destinada a todos? É. E esta é a luz da salvação que é destinada a brilhar e que chega a Jerusalém. Mas acontece que para receber esta luz, sobretudo para discernir esta luz, não é uma luz material, é uma luz sobrenatural. É uma luz extraordinária, mas encerrada num menino. Um menino que parece uma criança comum que está chorando no seu berço. Do lado está a sua mãe. Parece uma cena natural. Os homens naturalistas, os homens que são incapazes de ver mais além do seu nariz, do seu topete,
os homens que estão fechados para qualquer realidade mais alta e transcendente, vão ver nisto acontecimentos apenas naturais. Entretanto, é preciso reconhecer nele a salvação que vem. Porque se eu não abraço a ele, não abraço a doutrina que ele vai me ensinar, não abraço o caminho que ele vai me indicar, eu não abraço a salvação que ele me trazer através de uma vida santa, através da prática dos mandamentos, através da frequência dos sacramentos, eu não consigo fazer com que esta salvação que foi trazida para mim seja posta em benefício para mim. A salvação passa do meu lado, eu não a agarro. E resultado, eu fico sem ela porque eu não estendi a mão para agarrá-la. E o que é este estender a mão? O que é este acender de luzes necessárias para poder receber bem a luz que me vem? Estas luzes que o profeta manda Jerusalém acender é a luz da fé. Ao longo de toda a história bíblica, ao longo de toda a simbologia da Igreja Católica, a luz sempre foi utilizada como símbolo, um dos símbolos da luz é a luz da fé. E esta luz da fé é o que nos permite discernir. Se eu entro num ambiente a escuras, se eu entro numa sala fechada de noite, se eu chego num lugar onde, num túnel ou num porão, e ali não tem interruptor, não tem luz elétrica, que sou eu capaz de ver nessa sala? Que sou eu capaz de avaliar os tesouros dos quais eu posso me beneficiar ou os perigos dos quais eu tenho que me proteger? Eu entro num porão desconhecido, posso encontrar uma serpente. Também posso encontrar um tesouro escondido. Como é que eu vou saber se eu não tenho luz? A luz para discernir os caminhos da salvação é a fé. E por isso, nós precisamos ter em nós a fé acesa para saber discernir a luz da salvação que vem entre nós. E esta luz da fé brilha em nossas almas, em primeiro lugar, como primeiro pressuposto, através do estado de graça. Quando eu estou de bem com Deus, quando eu estou na amizade de Deus, quando eu estou, portanto, num estado por onde eu não tenho pecado, ou seja, ou se eu tive a infelicidade de pecar, eu me confessei, através de uma boa confissão, me é restaurada a graça de Deus. Quando eu estou na graça de Deus, eu tenho a luz da fé. E um dos grandes dramas de quem perde o estado de graça, um dos grandes dramas do pecado mortal, é porque uma das primeiras coisas que eu perco é a luz da fé. E eu sou como Jerusalém, a quem foi anunciado pelos profetas a vinda de um grande Salvador, do Messias, do Restaurador, do Redentor, de seu Deus. E na hora, Jerusalém não é capaz de reconhecer. Nos diz São João, no prólogo do seu Evangelho, que ele veio aos seus e os seus não o receberam. É um paradoxo. Nosso Senhor Jesus Cristo vinha em primeiro lugar para os judeus. Era o primeiro povo, era o povo eleito, o povo que ele tinha separado para si. Este povo não era um povo exclusivo, não tem dúvida. A segunda leitura deixa isso muito claro, com nosso Senhor Jesus Cristo. Salvação chega para todos os povos, mas chega para todos os povos através do povo judeu. A raiz de todas as formas, Maria era judia, nosso Senhor Jesus Cristo era judeu, e nosso Senhor Jesus Cristo, na pregação, vai indicar aos seus apóstolos que vão primeiro à procura das ovelhas perdidas do reino de Israel. Entretanto, a estes que em primeiro lugar deviam ser os destinatários da revelação e da salvação, são estes que não vão acolher nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos no Evangelho de hoje esta situação absurda. São reis que vêm trazer a notícia de longe, de centenas ou milhares de quilômetros de distância. Calcula-se que eles tenham que partir mais ou menos 1 ou 2 anos de antecedência para poder chegar, e por isso eles encontram a Maria e José numa casa e não mais numa gruta, porque eles precisaram viajar distâncias gigantescas através de situações precárias da época, a costas de camelo, atravessar mares inclusive, mas eles são perseverantes, receberam o sinal, eram fiéis, tinham acesa a luz da fé no fundo da alma, no fundo do coração. Por isso, não duvidaram em seguir a estrela. Foram atrás dela. Cruzaram dificuldades imensas, perigos de toda a ordem. Chegaram a destino. E o prêmio foi encontrar
Maria e José e o menino deitado deitado na manjedoura, não. Esses são justamente os pastores. Os reis vão encontrar em casa. Por que em casa? Porque já tinha passado o tempo. E já Maria e José já estavam em casa. E então, chegam esses reis a Jerusalém, próximo, mais ou menos 9 quilômetros do lugar onde se encontrava nosso Senhor Jesus Cristo. A estrela sai do campo visual deles e eles entram na cidade. Bom, deve ser aqui. E aí, então, eles procuram as autoridades da época. As autoridades civis, representadas por Herodes. Autoridades eclesiásticas, representadas pelos sumos sacerdotes. Chegam para eles e perguntam: onde está o rei de Israel que acaba de nascer? Bom, reação imediata para quem está esperando o Salvador, o Redentor, o Messias. Estão há séculos, o povo judeu vivendo em função, na perspectiva de um Messias que vem. Chega a notícia, alegria? Não. Transtorno, perplexidade, aflição, comoção. Por quê? Porque este Messias não vinha do jeito que eles esperavam. Quem não tem a luz da fé acesa na alma, não reconhece as vias de Deus. E por isso, quando Deus se lhe apresenta, pode aparecer na sua glória como o juiz do céu e da terra, no fim do mundo, se não vem do meu jeito, do jeitinho que eu pensei, que eu acho que deve ser, eu não reconheço a nosso Senhor Jesus Cristo cruzando a minha vida. Não sou capaz de reconhecer a estrela. Vejam só, os magos viram uma estrela no céu. Já pararam para contar estrelas no céu à noite, não? Conseguiram contar as estrelas que tem no céu? Sabem ler as estrelas? Bom, eles encontraram uma estrela. Nessa estrela souberam ver o sinal. Era uma estrela extraordinária. Inclusive, depois, os padres da igreja vão emitir a hipótese de que tenha sido um anjo que tenha aparecido por forma de estrela. Mas, de qualquer forma, era uma estrela. Não era um sol ao meio-dia. Era uma estrela. Por um sinal pequenininho, porque tinham muita fé, reconheceram o sinal de Deus e seguiram. E chegaram ao destino. Os outros, que estavam a 9 quilômetros de distância, recebem aquele mega sinal, que é a aparição de 3 reis, com todas as coisas comitivas, com riquezas, gente que tinha atravessado desertos e mares. É um grande sinal para todos eles. Os anjos tinham aparecido para indicar aos pastores. Os pastores tinham ido, tinham visto, e depois tinham relatado tudo o que tinha acontecido. Era comoção em Israel. Entretanto, os judeus de Jerusalém são incapazes de reconhecer o sinal de Deus. Não adianta Deus vir com grandíssimos sinais, milagres estrondosos, acontecimentos maravilhosos. Se a luz da fé está apagada na alma, não adianta nada. E nisto nos encontramos no mundo de hoje. Aliás, de manhã, pensando nesse problema de fé, me lembrava que, estando em missão na Nicarágua, uns anos atrás, fomos levados a conhecer uma cidade muito bonita, aliás, antiga, colonial, a segunda cidade do país, chamada León. E nessa cidade, essa cidade está construída ao lado de um dos maiores vulcões da Nicarágua. A Nicarágua é um país muito ativo em vulcões, tem vários vulcões e vulcões muito ativos. E esta cidadezinha tinha sido construída na época dos espanhóis, era uma cidade tradicional, construída nas encostas do monte, enfim. Eu acho que eles não tinham muita experiência com vulcões. Acontece que em determinado momento o vulcão se acende e começa a jogar lava para fora e todo mundo começa a perceber o risco da cidade ser deglutida pela lava. O risco iminente. Uma cidade pequena para a nossa época, grande para aquela época, era muito traumática tirar toda aquela gente, assim, de um momento para o outro, não se sabia o que ia acontecer. Foi numa manhã. O bispo daquela época não teve dúvida, era um homem de fé. Povo também de fé. Clero com fé, povo com fé. O que eles fizeram? Com fé em que Deus ia salvá-los, empacotaram tudo, fugiram da cidade? Não. O bispo foi para a igreja, pegou uma imagenzinha de Nossa Senhora, que existe até hoje, e foi com o povo inteiro em procissão na cara do vulcão. Subiu o vulcão à procura da lava.
Subiu. Foi todo o povo atrás, mulheres, crianças, todo o povo rezando, cantando a Nossa Senhora, e chegaram num ponto um pouco mais alto que estava bem em cima da cidade. Chegando a lava nesse ponto, a lava caía certinho por cima da cidade para destruir a cidade toda. E o bispo ficou esperando ali, com a igreja em mãos. Povo com fé. O que foi? Chegou a lava, chegou de fato. A lava chegou e na frente do bispo se dividiu em 2 rios. Um para a esquerda da cidade, outro para a direita da cidade. E a cidade foi poupada. Na época, as pessoas tinham fé. Para a gente com fé, Deus opera milagres. E se a gente se pergunta por que hoje vemos tão poucos milagres, é porque não adianta fazer milagres quando a pessoa não tem fé. É preciso acender as luzes para receber a luz. E esse é o grande sinal, a grande palavra da liturgia para o mundo de hoje, na abertura deste ano de 2023. Porque cada um de nós recebe a sua estrela. Estrela não é privilégio exclusivo dos magos. Todos nós, em determinado momento, nós temos uma estrela que cruza a nossa vida. Uma só vez, às vezes várias. Às vezes é num retiro que eu faço, às vezes numa reunião que eu ouço, às vezes é num livro que eu abro, às vezes numa conversa. Às vezes é sozinho, andando na rua. Às vezes é conversando com uma criança menor do que eu, até um filho, às vezes. Pequenos sinais que são as estrelas que cruzam a nossa vida. E nós devemos ter a luz da fé acesa na alma para perceber ali Deus me falando. Deus me indicando o caminho. Deus me falando quase tanto quanto nas Escrituras. Quase tanto porque isso é palavra revelada. Mas acontece que naqueles pequenos fatos Deus fala para mim, em concreto. E me indica um caminho, às vezes um caminho difícil, às vezes não é o caminho dos meus gostos, às vezes não é o caminho que eu desejo para mim. Acontece que o verdadeiro caminho é nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro caminho, se é o caminho da salvação, é um caminho às vezes difícil, mas é o único caminho que presta. Todo o resto são descaminhos. E há algo que para toda a humanidade é uma estrela infalível. E essa estrela, por assim dizer, são como que 2 mães. Ainda hoje de manhã fui procurar quem afirma isso. Infelizmente não me lembro. Não sei se Santo Agostinho ou é um desses padres da igreja. Uma ideia lindíssima. Ele diz que todo católico nasce com 2 mães. 2 mães espirituais. Nossa Senhora, que nos foi dada aos pés da cruz, e a Igreja Católica, que é o corpo místico de Cristo. Quem procura a igreja encontra Nossa Senhora. Quem procura Nossa Senhora encontra a igreja. São 2 mães infalíveis, 2 estrelas infalíveis que sempre nos conduzem ao porto da salvação. Desde que nós estejamos abraçados a essas luzes, nós chegamos a bom porto. O problema é que muitas vezes nós procuramos a salvação onde não está. Do jeito que eu penso, do jeito que eu quero. E eu então nisso imito Herodes e os sumos sacerdotes e não estou imitando os pastores e os reis magos. Que interessante na liturgia de hoje. Quantos exemplos para a nossa vida. E como nesta liturgia de hoje, todos nós, o mundo inteiro, está simbolicamente representado. Aqueles que veem o sinal e seguem o sinal, aqueles que não são capazes de ver o sinal, ou até mesmo aqueles que, vendo o sinal, o perseguem. Não esqueçamos que Herodes, com base nos dados entregues pelos magos, vai promover uma das piores perseguições à inocência da história. E vai mandar matar todas as crianças menores de 2 anos de idade. Esta é a maldade. Não podemos ter ilusões a respeito do mal. O mal não se contenta em desprezar a Deus. Ele quer destruir a Deus. E não podendo destruir a Deus, procura destruir na terra os representantes de Deus. E para nós estão esses 2 caminhos. E para nós está o caminho da luz aberto. Desde que nós, aos pés de Nossa Senhora e do Menino Jesus, peçamos muito a graça, o dom, a dádiva, o tesouro da fé. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.